Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Ficaram instigados com o conceito de epifania que nós discutimos na aula passada? Eu espero que sim, eu espero que tenha rendido novas reflexões, novas observações e vale lembrar que o professor Hauer apimentou ainda mais a discussão, colocando lá no AVA, na plataforma AVA, um outro conceito, uma outra denominação, a de autofania. E para instigar ainda mais essas questões, na aula de hoje nós continuaremos falando sobre o conceito de epifania e veremos como ele se dá, como ele ocorre na obra de três escritores. Então, além da Clarice, da Alciene, que nós já estudamos na semana passada, eu acrescento hoje outro escritor da literatura brasileira, que é o Luiz Vilela, para verificar como que este escritor e as demais se apropriam desse termo, desse conceito de epifania, ou para lançar novas tendências, novos conceitos, trazer as suas inovações, ou para buscar algumas aproximações com essa tradição literária do conto e desse fazer artístico que envolve o gênero. E antes de entrar, de iniciar as discussões a respeito da epifania e de como esses escritores a utilizam, nós vamos fazer uma breve introdução de Luiz Vilela, de quem é o escritor, das suas principais características, das temáticas que mais perpassam aí os seus textos, os seus escritos. E começo mencionando a vocês, que o escritor Luiz Vilela, ele surgiu no cenário nacional nos anos 70, no finalzinho da década de 60, em 1967, e aos pouquinhos, e é interessante perceber que ele surge nesse momento em que a literatura nacional está ganhando novas feições e uma feição própria, e ele estreia com um livro chamado Tremor de Terra, um livro de contos, publicado em 1917. Desde então, a publicação do escritor é muito recorrente e vocês podem ter acesso a toda esses livros e a trabalhos referentes a esses livros no grupo de pesquisa Literatura e Vida. Se vocês acessarem, a página, vocês verão que há uma fortuna crítica muito longa, muito vasta a respeito das obras e dos estudos acerca das obras do escritor Luiz Vilela, que vocês têm ali disponibilizado para vocês. Então, eu espero que vocês possam navegar aí pela página e se apropriar um pouquinho mais das características e da obra do Luiz Vilela. Bom, é interessante perceber que nesse momento, 1967, na década de 70, o conto de fato era um veículo de expressão dessa subjetividade que caracterizava aquela geração, e a primeira pessoa, no caso o eu, era a instância de excelência lírica e estava presente na maioria dessa produção, desses volumes publicados, dessa geração de contistas que surgem nesse momento na década de 70, E a respeito da prosa contística do Luiz Vilela, o Ariovaldo Vidal, em um artigo intitulado A Rosa de Luiz Vilela, ele argumenta que a melhor definição para a personagem central da literatura de Luiz Vilela pode ser feita lançando mão livremente da expressão que Hegel definiu no romance burguês enquanto gênero. São personagens que vivem o conflito entre a poesia do coração e a prosa oposta das relações. Não se trata de encontrar nessa formulação original uma linha direta com a obra do contista brasileiro, e seria tolo pensar que dessa forma, dada a situação histórica do escritor, mas tomada a expressão em si, ela descreve como nenhuma outra o sentido e a condição desses seres deslocados, constrangidos, tímidos perante os convites ou as recusas que a vida oferece. É interessante lembrar nesse momento, e resgatar dessa citação que o Vidal traz, que a literatura daquele momento, da década de 70, trazia as mazelas, trazia as virulências, colocava o cenário brasileiro como espaço de denúncia, como alegoria desse país, e as personagens de Luiz Vilela também trazem isso, no seu bojo. E o Vidal acrescenta ainda dizendo que essas personagens, elas trazem no seu próprio interior, e uma interioridade muito rica e muito afetiva,
angustiada por vezes por não encontrar na objetividade do mundo aqueles mesmos conteúdos que são a promessa de uma plenitude capaz de superar a finitude do tempo. Então nós temos seres quase melancólicos, herdeiros ainda desse romantismo da desilusão. E em toda a sua obra, o Vidal acrescenta, né, que o Vilela ele vai demonstrar uma vocação marcada para a criação do anedótico, às vezes cômico, mas na maior parte das vezes, né, enquanto expressão desses casos sérios, ele é um grande contador desses causos urbanos, né? Suas obras, elas são reconhecidas por conter narrativas sempre embasadas pelos grandes temas, né, que permanecem e são permanentes dentro dessa cultura humana, como a ética, o amor, a moral, o desejo, a civilização, o sagrado, o tempo, e apresentam, né, como estratégia narrativa central o diálogo. Então, as narrativas de Vilela, principalmente os contos, né, são conhecidos e construídos por essa técnica do diálogo, e ele vai explorar isso e elevar a questão do diálogo a novos patamares. E a respeito disso, né, o Haller, na tese Faces do Conto, ele diz que a obra assim edificada, do primeiro ao livro mais recente, apresenta como características essa simplicidade, que é enganosa, né? Representa esse cotidiano de pessoas comuns, essa atmosfera rarefeita que se aproxima muito da crônica literária, em que esse silêncio, essa crise de comunicação, esse enfraquecimento do narrador, quando não há ausência do próprio narrador, gera essa narrativa que se desdobra em vários significados que estão ocultos, né? Lembrando do que nós comentamos, nós nos remetemos aí à poética do Hemingway, a questão do iceberg, de como esses silêncios, eles desvelam novas camadas interpretativas que estão ocultas, né? Então, dentro desse conceito e dentro deste cenário, o homem, ele é visto dentro dessa circunstância do seu momento histórico, quase sempre é o nosso presente, é a vida presente, e o conto, ele pressupondo aí um passado sobre o qual ele vai ser dialogado, ele vai dialogar o tempo todo, propondo aí um novo futuro, uma nova apreensão e percepção para este gênero. Então, desse modo, com este fazer artístico, Vilela vai construindo um enunciado significativo que se revela na transmissão e na reflexão desses valores, visto que, assim, eles não buscam um sentido na imposição da repressão da sociedade, nem se fundamentam nesse plano religioso ou nessa glorificação da violência entre os seres, mas eles se centram na valorização da solidariedade, da compaixão, do respeito, ou seja, né, por meio desse silêncio, dessas personagens que nós mencionamos, o Vilela ele resgata esses valores que devem ser solidificados, que devem ser repensados, para que a convivência humana seja muito mais harmoniosa, né? Então, trata-se de uma produção contística, principalmente de uma obra literária, de uma arte literária, arquitetada pelo diálogo, pela polifonia, pela ausência do narrador e mesmo nessa imersão do autor explícito, que vai compondo aí, segundo Haller, um conjunto de estratégias narrativas e discursivas que apresentam um ideário anti-autoritário, ao permitir essa expressão autônoma e polifônica de vozes milenarmente sufocadas pela elite, né, e pelas elites. Então, os contos de Luiz Vilela representam essa tentativa de o homem urbano desdobrar-se dentro de suas aflições, das suas complexidades, dos seus isolamentos, na busca de resolver a si mesmo, de encontrar consigo mesmo, né? E se assim a identidade é um tema central na obra do Luiz Vilela, o tema muitas vezes ele tem por protagonistas crianças, jovens em momentos cruciais da sua formação, da definição do seu caráter, dessa descoberta da crueza, da virulência do mundo e do modo pelo qual eles devem enfrentar essa alteridade e se confrontar com ela, né? Então, é nesse desnudamento das faces que compõem essa estrutura social, com a utilização de uma linguagem simples, objetiva e totalmente expressiva,
que Luiz Vilela propicia ao leitor o contato com essas ideologias sociais e uma reflexão sobre as mesmas, promovendo, consequentemente, né, essa transformação do sujeito leitor. E voltando, né, ao tema dos nossos encontros, do estudo comparativo, da Epifania, nós nos debruçaremos agora sobre a análise de alguns contos da Clarice Lispector, da Alcine Ribeiro e do Luiz Vilela, a fim de verificar como esse conceito de epifania, estudado na aula anterior, ocorre na obra desses escritores em análise. Como vimos, né, na semana passada, a epifania é um termo de origem grega, atrelado inicialmente ao contexto cristão, das revelações, das manifestações divinas de Jesus Cristo aos profetas, que ao longo dos séculos, né, ele foi sofrendo, esse conceito religioso foi sofrendo algumas modificações e ressignificado na literatura por James Joyce, na obra Retrato do Artista Quando Jovem, de 1916, em que Stephen Dedalus, protagonista da história, vai definir o termo. Na aula anterior, nós vimos que James Joyce, por meio do personagem Stephen Dedalus, né, no romance Stephen Hero, afirma que, no mais do que somente pela arte, ele entendia a epifania como manifestação transcendental e repentina por meio dessa trivialidade de algumas palavras ou do gesto de alguém ou mesmo de uma lembrança ocasional. Essas considerações, quando, né, se analisa a epifania em personagens literários, ponderam-na como uma revelação que ocorre na vida cotidiana e que se transforma em momento de inusitada revelação, podendo levar aí ao entendimento de uma questão reprimida no mais íntimo do ser, né, do ser que viveu toda essa situação. E esses momentos de revelação, eles geralmente são intensos, a ponto de modificar radicalmente determinada atitude que a personagem vinha tendo, vinha tomando, com reflexo, né, com repercussão em outras áreas da vida dela. Então, isso é uma definição importante que caracteriza aí a epifania que ocorre principalmente nos contos de Dublinenses do James Joyce. É interessante observar como esse instante, esta revelação, ela modifica a trajetória daquela personagem. E se nós pegarmos, né, este conceito e levarmos e compararmos com a obra da Clarice, será que isso realmente acontece? Na obra da Alcine também, será que isso realmente acontece? E nesse sentido do que James Joyce traz a epifania, né, esses momentos epifânicos, eles se justificam pela necessidade dessa mudança do modo de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Era como se um olhar acostumado e determinado a determinado objeto ou determinada presença tornasse, né, tivesse diante de algo novo, e essa presença trouxesse uma nova compreensão, um novo olhar para aquele objeto comumente visto e revisto, né? Então, segundo o Stephen Dedalus, era necessário que o foco da visão, como nós mencionamos na aula passada, fosse regulado. Era necessário que essas coisas passassem por uma espécie de desmontagem e remontagem para que pudessem e voltassem a ser vistas, né, a serem vistas. Nesse sentido, James Joyce, ao atualizar literariamente a palavra epifania, ele tinha por objetivo demonstrar que uma nova maneira de olhar para os objetos precisava ser inaugurada para que estes pudessem alcançar a epifania. E Stephen, né, e para Stephen, dentro do romance que eu já citei, algo dessa magnitude só poderia acontecer no momento em que o sujeito que estivesse diante deste objeto pudesse ver de fato o que aquele objeto era verdadeiramente, ou seja, ver a sua coisidade. E para isso é preciso que houvesse essa correção, esse ajuste do olhar, do modo de ver as coisas, já que nenhuma atenção especial era dedicada às coisas com as quais nosso olhar já está acostumado. Então, trata-se, né, de acordo com Stephen Dedalus, de transformar o olhar em relação ao objeto, de modo que ele se tornasse algo como a palpadelas de um olho espiritual que pretende ajustar o foco da visão. E nesse sentido, nós observamos que o termo epifania é recorrente, né? É muito recorrente
na análise das obras da escritora Clarice Lispector, fizemos o levantamento de algumas questões pertinentes a isso na aula passada. Como eu já mencionei, o professor Hauer apimentou ainda mais a discussão, trazendo um novo conceito, né, que ele utiliza para a definição dos contos da Clarice Lispector, que é a noção e o conceito de autofania. E se nós levarmos em consideração o conceito de epifania que nós acabamos de ver com a obra de Clarice Lispector, essas associações elas não são uníssonas, né? Porque, como vimos, Afonso Romano de Santana coloca esse termo como uma revelação, um episódio provocado por atos humanos, atos comuns e cotidianos do dia a dia, que resultam num momento de êxtase, em que se percebe uma realidade atordoante, mas que a vida continua o seu trajeto comum, o seu trajeto inicial. Então ele só percebeu, ele só teve esse instante, esse momento de êxtase diante daquela situação. Massu Moisés, por exemplo, trata este mesmo conceito, né, como um instante existencial. É um momento quase sempre fugaz, em que, no caso dos personagens da Lispector, né, elas são tomadas de uma súbita revelação interior, percebendo-se aí os seus destinos, mas tudo volta como era antes. Então, não é necessário que seja um momento extraordinário. É preciso, entretanto, que tenha um caráter de revelação que vai determinar a conduta dessas personagens. Para o Massu Moisés, por exemplo, é um momento de lucidez plena, em que o ser se descortina e descortina a realidade íntima das coisas e de si próprio. E dentro dessas teorizações, né, o Benedito Nunes, retomando o que nós comentamos na aula passada, ele traz novamente esse conceito de descortínio silencioso. E diante de todas essas teorizações sobre o conceito de epifania na obra da Clarice Lispector, vimos que ela aborda o silêncio como o ato mais significativo do que o próprio dizer, que vai revelar esse fluxo de consciência em que a introspecção ela vai propiciar esse contato com essas zonas mais profundas do inconsciente e vai principalmente, né, destacar esse constante monólogo interior que, pelo discurso indireto livre de suas personagens, geralmente femininas, trazem essas revelações. E essas ações, para alguns teóricos, né, corroboram, né, com esse conceito de epifania, com essa revelação ocasionada, com este instinto, esse descortínio silencioso, este instinto, né, esse instante existencial e principalmente revelado por essa tensão entre o eu e o outro que gera essas perturbações sofridas e sentidas pelas personagens a partir de ações e situações cotidianas, como o medo, o ódio, a náusea, a culpa. E ao analisar alguns contos, por exemplo, Amor, A Galinha, Imitação da Rosa, Laços de Famílias, publicados no livro Laços de Famílias de 1960, como nós vimos na aula passada, nós observamos que a Clarice Lispector, principalmente nessa obra, né, vai produzir aí uma antípoda epifânica aos modelos e aos moldes de James Joyce, uma vez que em seus contos há uma carência de vontade, de autodeterminação de suas personagens, que ao passarem por todas essas questões, né, por essas revelações ocasionadas por esse fluxo de consciência, dessa sensação de estranhamento à vida atual, elas regressam no final dos contos à constância da vida rotineira, né? E esse fato, essa ação, né, que tem um momento de tensão, um momento de revelação, mas que no final termina da mesma maneira que começou, pode ser verificada, por exemplo, na personagem Ana do conto Amor, que depois de constatar a sua situação dentro deste mundo, dentro do casamento, da vida familiar, né, o que acontece? Mesmo diante de todo aquele desequilíbrio, ela regressa e retoma a sua vida rotineira, a mesma opressão em que vive e não rompe com essas questões, né? Ela até diz assim, ó: hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebenta. É hora de dormir, disse ele. É tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração, antes de se deitar,
como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Ou seja, a vida continuará seu mesmo trajeto, seu mesmo caminho, como era antes, mesmo se dando conta de todos os enclausuramentos, de todas essas questões vividas. Então, a Ana, no final da história, no final do conto, ela aceita a sua condição de mãe, de esposa, de dona de casa, de subordinada desse sistema patriarcal e também em relação a essas máscaras, né, e esses preceitos sociais criados que a impedem de ser quem ela gostaria. E assim como a vela, né, que ela apaga, que a flama apagou, a sua própria liberdade, a sua própria realização individual é soprada, se dissipa no ar e reinstaura essa mecanização da vida que aparentemente é a mais confortável para ela. E se nós levarmos em consideração a epifania do James Joyce, né, o Joyce vai trazer esses momentos epifânicos como um processo de autoquestionamento dialógico, advindo dessa percepção do objeto, seguindo de uma análise de tudo que aconteceu, que culmina nessa iluminação que vai conduzir a personagem a repensar o seu comportamento, a sua conduta, para que uma nova maneira de pensar, de olhar, seja inaugurada. E aí sim nós temos a epifanização do objeto, que nas palavras do Stephen Dedalus é a representação do olhar em relação ao objeto, de modo que ele se torne algo como a palpadelas, né, de um olho espiritual que pretende ajustar justamente o foco, a visão em relação àquele objeto, né? Todavia, todos os processos de lucidez vividos por Ana durante certa hora, né, da tarde, que era a hora mais perigosa, esses processos de lucidez, eles são responsáveis por proporcionar a raiz firme das coisas, como o próprio conto traz, iluminando de forma que ela pode receber e perceber que ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto que esta não explodisse, mantinha tudo em serena compreensão. E um cego mascando goma, né, despedaçava tudo isso. E através dessa piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea, doce. E é interessante verificar de que maneira esse instante, essa vida sadia que levara até agora, pareceu-lhe um momento moralmente louco de viver, mas que não conduziu a nenhuma mudança de atitude da Ana. Então, toda essa revelação ocasionada, embora tenha arrepiado, tenha feito Ana se estremecer, ela foi insuficiente, ela foi incapaz de empoderá-la para transpor essa ordem vigente. E tais aspectos suscitam que isso é um instante existencial, ou como o professor Hauer diz, uma autofagia, né? É o momento dessa tensão narrativa em que funciona como uma revelação interior de duração fugaz, em que em outros contos também são explorados, né? E essas obras, essas epifanias da Clarice Lispector, dentro dessa perspectiva do instante existencial, desse momento privilegiado, desse descortínio silencioso, as personagens, depois de todas essas situações vividas, né, de todas essas revelações, elas ficam definitivamente perturbadas e regressam e repousam ao momento inicial da sua vida, né? Essa ferida continua, mas ela não é responsável por propor e despertar novas mudanças. E essas ações, além de observadas no conto, né, Amor, pela personagem Ana, também podem ser observadas no conto A Galinha, em que depois de desenfrear aí uma corrida pela vida para não ser morta, ela é capturada, fechada, e dentro desta tensão conflitiva da existência, ela bota um ovo, que traz aí revelações que alteram a ordem dos acontecimentos da narrativa, como forma de evidenciar aí sua condição dentro da estrutura familiar, reiterando ao final o que nós já sabíamos. Clarice Lispector diz assim no final do conto: na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando o milho, era uma cabeça de galinha, a mesma que fora desencadeada no começo dos séculos, até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Então, a revelação sofrida pela galinha não é isenta do seu percurso, do seu destino, apenas prolonga-o. A experiência vivida reforça esse sentimento de incompletude que vai permear as personagens da Clarice Lispector
E essas relações nauseantes, né, elas aparecem repetidamente nos seus romances, nos seus contos, e são um ponto de ruptura do sujeito com o cotidiano, tendo sempre uma função reveladora. A náusea, então, né, é um modo extremo desse descortínio contemplativo e silencioso que a fascinação dessas coisas provocam nas personagens de Clarice Lispector. Essas revelações sentidas por Ana, pela Galinha, por Laura, como nós vimos na aula passada, elas representam esse desejo de se libertarem dessa rotina que lhes é imposta pela vida cotidiana, pelas situações cotidianas, mas as suas atitudes oscilam entre esses dois polos. Ou ela se molda e se torna mãe desvilada, esposa perfeita, conforme essas expectativas familiares, ou de forma mais abrangente, de acordo com as expectativas de uma determinada sociedade, ela se enquadra e é rejeitada aí por ser diferente. Então, nas obras da escritora, nós não encontramos essas três fases do processo epifânico concebido por James Joyce, né, que caracterizariam o momento epifânico, essa epifania, e geraria essa mudança, pois a última fase, que é a descoberta da individualidade do objeto, ou claritas, como o Joyce traz, né, não se concretiza. Essas revelações, né, elas configuram-se como um momento de angústia, de melancolia, de reflexão de algo que já se sabia e que vem à tona, mas não geram mudança. Então, em Clarice, nós não temos uma revelação desconhecida, nova, que é revelada, apenas a realidade da condição social e existencial sentida e já compreendida que surge. Tanto que nos contos analisados não há um aprendizado, não há uma necessidade de mudança do modo de ver aquilo que já está diante dos olhos das personagens, né? E Lispector, então, ela vai construir esse momento, esse descortínio silencioso, sem nos revelar como e se tal estranhamento afetará a vida da personagem. Pela leitura do texto, sabemos que essa revelação ela foi percebida, ela foi sentida, mas não conseguimos depreender delas repercussões desenvolvidas ou que desencadeará na vida das personagens, uma vez que as narrativas elas continuam suas sequências de ação no momento de anticlímax, né? E continuando o nosso percurso aí a respeito da epifania, de como ela se realiza em alguns escritores da literatura brasileira que nós tomamos, né, de forma a exemplificar essa conceitualização, nós vamos agora para a obra do Luiz Vilela, que, como nós já vimos, né, são narrativas embasadas por esses grandes temas que perpassam e são permanentes dentro dessa cultura humana. E nesse sentido, né, os contos do Luiz Vilela, eles representam essa tentativa do homem urbano de se desdobrar dentro das suas aflições, das suas complexidades, dos seus isolamentos, como nós vimos, na busca de resolver e de compreender a si mesmo. E o conceito de epifania do autor mineiro representa diferentes formulações se comparado aos contos da Clarice Lispector, aproximando-se muito do estilo, né, e do momento epifânico colocado e ressignificado por James Joyce. Esses apontamentos comprovam-se primeiro pelo surgimento da epifania em diálogos casuais, com respostas inesperadas, observadas, por exemplo, no romance Graça, de 1989. Ao ler esse romance, nós percebemos que é por meio do diálogo, desses diálogos casuais, dessas respostas inesperadas das personagens, que as epifanias surgem, né? E a respeito disso, o Franjotti, né, na dissertação intitulada O Mundo como Graça e Representação, Polifonia, Epifania e Niilismo em Luiz Vilela, representa e mostra e salienta esses momentos em que o diálogo expõe essas questões epifânicas diante dessas respostas inesperadas, como nós vimos, né? E a narrativa, ela parte de um ponto de equilíbrio para uma situação de perturbação e, ao final, ela retoma a sua integridade primordial. A relação, por exemplo, em Graça, de Epifânio, fica assim sintetizada, se nós pensarmos no romance, né? Ele se apaixona por Graça, se relaciona com ela, a relação se desgasta, Graça vai embora, Epifânio retoma seu estado de origem, que é a própria solidão, e como a gente pode ver nesse seguinte trechinho, por exemplo, subi então para o quarto por uma escada também reluzindo de limpa,
como reluzindo de limpo estava tudo lá em cima. Mas não encontrei graça. Encontrei foi, sobre a mesinha de cabeceira, um bilhete. Adeus, Pi. Obrigada por tudo. Até algum dia. Talvez. Graça. Ao final do romance, então, nós podemos constatar que graça, né, que é graça a que motiva o início e o final do romance. É a própria graça, a epifania da vida de Epifânio, sua maior revelação, aquela que vai desvelar e revelar, né, a Epifânio. E o Franjotti vai dizer, né, que essas epifanias de Luiz Vilela são quase sempre e se processam quase sempre no campo do dialógico. E como um exemplo dessa dialogicidade entre as personagens, tem-se esse romance intimista de Graça, configurado pela presença de uma linguagem direta que transpassa, né, pela simplicidade e pela narração em primeira pessoa. O referido romance, Graça, né, retrata essa relação entre o casal Epifânio e Graça, personagens protagonistas da história que vivenciam momentos conflituosos de uma relação conjugal, permeados por desejos carnais, poder, diferenças culturais e submissão. E dessas conversas casuais entre os dois personagens surgem essas epifanias. E elas aparecem também em outras obras do autor, como no Conto Triste, em que temos dois momentos epifânicos, né? O primeiro caracterizado pela relação do aluno em relação à professora Yara, em que este se surpreende-se com a resposta inesperada dela, que transpõe essa conduta e a imagem veiculada dela como a irmã mais velha. E o segundo momento epifânico do Conto Triste, né, vai revelar as intenções da dona Yara em relação ao aluno, né? Eu vou fazer a transcrição do trecho do conto para vocês, né? Diz assim, ó: sabe que você é muito bonitinho. Olhou para ela, não a conhecia. Aquela não era a Dona Yara. Não havia mais Dona Yara. Você é um amorzinho. Acariciou-lhe os cabelos. Um amorzinho. Dona Yara, eu quero ir embora. Embora? Ela deixou. Quer dizer que você não quer ficar aqui comigo? Não, respondeu. Olhava para o chão. Hein, você não quer ficar aqui comigo? Respondeu que não com a cabeça. Sentiu lágrima nos olhos. Bobinho, você não entendeu nada, hein? Pensei que você fosse mais sabido. Então, a Dona Yara, ela se decepciona com a postura de Eduardo e a revelação desta, né, de que pensava que ele era mais entendido, que entendesse mais das coisas, elucida a segunda epifania da narrativa, e o conto ele termina com um novo olhar de Eduardo sobre a professora. No início da narrativa, ele tinha vontade de enfiar, né, de estar próximo dela, daquele vestido vermelho decotado que ela usava, e ao final ele não queria mais olhar para ela, nunca mais ele queria olhar para ela, como ele mesmo diz. Então, desta forma, nós encontramos que no conto, né, a epifania e as três partes que constituem a epifania, segundo James Joyce, são utilizadas, são manifestadas no conto do Luiz Vilela por meio do diálogo. E no conto Amor, também do escritor Luiz Vilela, né, o desvendamento dessa relação amorosa é posto na primeira cena, e esses desencontros amorosos do casal deixam este relacionamento fadado ao conflito dessas opiniões, dessas visões opostas, como explicita o próprio diálogo do casal. Olha que interessante, né? Eles estão ali esperando o ônibus, e ela diz assim, ela apontou para a vitrine. Olha ali, que amor de sapato. Chegaram mais perto. Ele viu seu rosto difusamente refletido no vidro. Um rosto cansado, encardido, a barba crescida. Não é um amor? É. Você acha mesmo? Acho que. A cena inicial, então, já ressalta esse distanciamento do casal pela sucessão de desentendimentos que ocorrem até culminar na revelação final, que eles dizem assim, ela diz assim, né, para ele, quer saber de uma coisa? O melhor é terminarmos. Terminarmos? Ele sentiu um frio. Não combinamos mais mesmo. Assim como no romance Graça, a falta de diálogo entre o casal, essa dificuldade de comunicação, marca a relação amorosa a fim de construir uma visão negativa do amor como algo utópico, destinado ao fracasso e, portanto, impossível de realização.
tanto no conto quanto no romance, a personagem feminina abandona essa relação amorosa de maneira inesperada, levando o narrador a afirmar que ele ficou vendo o ônibus se distanciar pela avenida, o rosto abatido, pensando por que o amor é tão difícil. Então, a técnica abordada por James Joyce é percebida nos trechos analisados de Luiz Vilela ao ressaltar uma narrativa em cujo cenário os objetos ou o diálogo entre as personagens ilumina o pensamento dos protagonistas e trazem essa revelação que é a apreensão da realidade em sua integridade, em suas partes e, na verdade, subitamente descoberta, que caracterizaria aí a epifania. Outro conto em que nós podemos observar esse percurso epifânico de Luiz Vilela é Era Aqui, de 2006, em que Hauer Ribeiro, Rodrigues, argumenta que a primeira história, pois a história do desamor das relações humanas, figurada na lembrança do homem em contraponto ao carinho vivido da vida íntima e pública com sua companheira. A segunda história é a de que o aconchego para as frustrações está no espaço amoroso. Não se trata aqui de um espaço familiar, pois a criança que retorna para casa chora só, sem apoio à sua dor e frustração, e é com o gorjeio do sabiá, reconhecido pela moça, que o homem tem a epifania do amor e então o casal se irmana, virando as costas para o passado da primeira história, a do desamor, das brigas políticas, do espaço público enxovalhado pela ação dos homens públicos. E se o sabiá na literatura brasileira é topos de saudade no exílio, em Luiz Vilela é o anunciador de tempos novos nos quais a personagem se volta para ver o passado, mas percebe que é ridículo se despedir daquele brutal tempo antigo. A epifania, então, no conto do Luiz Vilela, segundo Hauer, deixa-nos o sabor amargo da desilusão diante dos homens e da vida social, o que é modalizado ao se viver o amor. Então, desta forma, Luiz Vilela, ao descrever o cotidiano miúdo, anti-heróico, de pessoas comuns, vivendo em trechos sem glamour, em um universo que vai trazer essas ruínas diante da impossibilidade, da impassibilidade medíocre das personagens, reconstrói o trivial da vida, dotando de um sentido que se faz tão só pelo ato da existência, tornada aí iluminação. Então, nos contos analisados, nos textos analisados, nós podemos perceber que a obra literária, vinculando-se ao particular e ao universal como forma de reinterpretar o mundo, ao dialogar com a tradição, restaurando e ampliando aí suas formas a fim de desvendar o humano, ocorre nesses textos, nesses autores analisados, e nos contos da Clarice Lispector, um acontecimento diário, cotidiano, vindo dessas situações comuns da vida, representa a tensão que vai emergir as angústias, as inquietações das personagens, que aceitam no final sua condição, permanecendo na mesma condição em que estavam. Ação que não representaria na nossa visão uma epifania dentro das características colocadas e ressignificadas por James Joyce. Em Vilela, por sua vez, nós temos a exploração do diálogo e nele, a inserção dessas passagens epifânicas ao melhor estilo do James Joyce, visto que essa revelação culminaria em novas iluminações e percepções, assim como também traria uma nova inovação a respeito disso, que é o xiste epifânico, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a dissertação, para que vocês possam se apropriar desse conceito e na atividade da aula de hoje relacionar todas essas questões que nós estamos estudando. Em relação à obra da Alciene Ribeiro, nós vemos que ela, como nós já discutimos, ela encontra esse apreço pela figura feminina, por a exploração desses temas ligados à submissão, ao patriarcalismo, à opressão, à violência e à caracterização da mulher dentro da sociedade. No entanto, esses momentos epifânicos vivenciados pelas personagens também são iluminações que vão despertando esse olhar, despertando essas situações, e principalmente a condição em que essas personagens estão e se dão. A respeito disso, Carmo vai mencionar, por exemplo, que Amélia, do conto 20 anos de Amélia, opta pela mudança como resistência, como afronta ao sistema patriarcal,
que até então lhe delegara um papel secundário. E para Carmo, né, nós temos a Epifania surgindo quando a mulher, depois de preparar um jantar em comemoração ao seu aniversário de casamento e sofrer essa incompreensão, a indelicadeza do marido, né, que era o provedor do lar, controlador dos gastos e da situação da casa, nega-se a atender o pedido do marido de pronto e em seguida brinda a si mesma diante da parede do espelho. Então, essas ações para Carmo, né, colocam a personagem como senhora das suas próprias ações, tendo seu eu como prioridade depois de tanta abnegação. Então, nesse sentido, nós teríamos um momento epifânico, segundo Joyce, dentro daqueles 3 critérios que resultariam numa mudança, né, das personagens. E em relação a isso, a Natália Tano Portela e Hauer Ribeiro Rodrigues, em artigo, né, sobre o tema, eles mencionam que pela primeira vez em muitos anos, né, a personagem se viu só e gostou de estar só, pois era a sós consigo mesma. A personagem reencontra-se com sua identidade e reconcilia-se com a vida. Percebe que passou os 20 anos sem se projetar, apenas servindo, deixando-se anular como pessoa. Ela então refaz um pacto com a sua consciência, abre a porta e ganha rua. A mulher viveu 20 anos de Amélia, nem um dia a mais. Então, ao comparar essas ações de Ana, da personagem do conto Amor, e de Clarice Lispector, e a Amélia, né, da personagem do conto 20 anos de Amélia, nós compreendemos que a inutilidade de Ana é passageira, sendo também passageira a sua evasão. Todos os dias ela sai de casa, mas pretende voltar. Se nós pensarmos no conto Amor, né, na personagem Ana da Clarice Lispector. Já no conto de Alcione, a personagem aos poucos percebe se tornando um adorno fora de casa e trata-se de um adorno definitivamente fora de modo. É um estado que ela vai assumir de caráter definitivo, o que sugere que sua evasão produzirá aí também efeitos definitivos dali em diante. Então, em 20 anos de Amélia, nós temos que, embora a personagem ela esteja submetida e condicionada àquela situação familiar desfavorável, né? Dentro dessas amarras, ela se liberta como um momento de iluminação, como uma epifania. O conto, então, ele tem início no fim da festa de comemoração aos 20 anos de casamento da personagem principal, quando a porta é fechada após os últimos convidados irem embora. Então, este é o momento em que o conto se inicia. E a mulher, então, passa a refletir a respeito desses 20 anos, dos filhos, do enriquecimento, das escapadas do marido. E, em seguida, ela diz ao marido que ele pode se deitar, pois ela vai ajeitar a casa antes de dormir. E na ação seguinte dessa personagem, que antes de se recolher, ela resolve experimentar aí uma dose de bebida e em frente a essa parede espelhada, ela brinda a si mesma, né? Então, a carga simbólica que esse brinde traz, que ele cria, que ele projeta, opõe-se àquele momento de humilhações, de lágrimas, de dores, né? E impõe também esses votos de renúncias refeitos aí naquela manhã, diante de toda aquela situação vista e revista, reforçando aí o início dessa mudança, dessa percepção dessa mulher, do respeito de si mesma ou do término de toda essa situação que a engendra, que a cerceia. Então, nós podemos perceber que as iluminações construídas pela autora Alcione Ribeiro, né, elas revelam esse tempo histórico de que ela faz parte, principalmente no que diz respeito a essa condição da mulher na sociedade, na medida em que elas transpõem, as personagens, né, transpõem em suas narrativas essas ordens instituídas e apresentando aí exemplos de modos de ser diante dessas opressões, dessas violências sentidas. Enquanto que, por exemplo, em Clarice nós só temos a focalização dessas situações, a denúncia dessas mazelas, né? Então, dentro da aula de hoje, o objetivo da aula de hoje era justamente explanar esse conceito nesses 3 escritores, o modo como eles apresentam e que eles constituem, e lá no AVA estará a atividade desta semana em que vocês terão que comparar, fazer um estudo comparativo de alguns contos do Luiz Vilela, da Clarice Lispector e também da Alcione Ribeiro, bem como do James Joyce. Eu deixarei o livro ali para vocês, o Dublinenses, em PDF,
para que vocês possam ler os textos, ler os contos, se apropriar mais dessa teoria que ressignifica a epifania e que está presente nos contos do James Joyce, principalmente, né, um conto ali que chama a atenção e que resumiria todo o livro, seria Os Mortos, o último dos contos, né, que compõem este livro, que já incita a reflexão de vocês, e principalmente da comparação deste Contos Mortos com um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é Os Mortos de Sobrecasaca, e um conto do Luiz Vilela, do livro Tarde da Noite, que é Os Mortos que Não Morreram. Então eu espero que as nossas reflexões da aula possam aí subsidiar as leituras e as reflexões que vocês farão na análise desses textos. Uma boa semana, bons estudos e até semana que vem. Tchau, tchau!